né? MVP, o próprio nome já está falando, até coloquei na tela, é o mínimo produto viável. Só que, às vezes, a gente acaba confundindo, né, o MVP como sendo um código que a gente coloca, a gente coloca faz o código ali de qualquer jeito e já manda para produção, né? Trabalhei em algumas empresas aqui na região, aqui do Vale, e eles tinham muito essa cultura de nós vamos ao vivo, né? Faz o código e já coloca para produção e vai ao vivo. Só que isso é um pouco, nós temos que ter um pouco de cuidado com isso, porque muitas das empresas que já estão aqui no Vale do Silício, elas já estão aqui há muitos anos, então elas já erraram bastante, já acumularam capital para fazer esse tipo de erro, e às vezes eu vejo que as empresas, né, as empresas mais jovens, até mesmo as startups, acabam entrando um pouco nesse erro, né? E aí eu vou tentar compartilhar aqui alguns conhecimentos que eu fui tendo, algumas coisas que eu fui vendo, né, trabalhando com MVP, para ver se vocês vão se identificar, né? E aí vão deixando comentários, né, quem estiver entrando aí nessa transmissão, a ideia dessa transmissão aqui é para compartilhar mesmo, sabe? Se você tiver algum comentário aqui, coloque o comentário que eu mando aqui para a tela, a gente faz de uma forma bem mais interativa, tá? Bem, uma das coisas, né, que eu acho muito importante, vou até colocar aqui na tela já para começar uma discussão, né, é que eu percebo que muitas pessoas e muitas empresas, inclusive empresas que eu já trabalhei, elas acabam mesclando um pouco a ideia de prova de conceito e MVP. Vamos definir o que é MVP, né? MVP é quando você vai começar um projeto e aí você chega para o cliente e diz o seguinte: olha, nós vamos entregar para você, logo de primeira mão, aquilo que é mais importante para você, que vai agregar mais valor ao seu negócio, certo? Logo de primeira mão. Então, o, quando você está trabalhando ali com um MVP, né, você já está dizendo para o cliente: olha, nós vamos ter entregas incrementais, e essas entregas incrementais vão acontecer de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que mais gera valor para o seu negócio. O problema é quando o cliente sempre fala, né? Bem, tudo é prioridade para mim. O sistema completo é prioridade para mim. E aí entra a questão de você saber priorizar dentro das prioridades. Aí tem várias técnicas, né, até do mundo ágil. A gente fala muito de técnicas, né, que ajuda você a priorizar, ajuda você a separar as dependências entre as atividades, e aí você conseguir convencer o seu cliente a dizer: bem, eu sei que tudo é prioridade, mas nós podemos entregar isso, que vai agregar valor. Uma vez que você cria esses subserviços, né, que vão gerar valor para o cliente, e aí você tem aquele mínimo de produto, que é o produto viável para o negócio do cliente. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas, eu já vi isso acontecendo nas empresas, e queria até agradecer aqui a presença do Pedro. Muito obrigado, Pedro. E como sempre, aí você sempre apoiando qualquer coisa, né, que eu faço aqui, você sempre tá conosco aqui apoiando. Coloca os seus comentários também, Pedro, é muito importante mesmo. Vamos interagir aqui. Quando você separa, né, o que é primordial, o que é viável para o negócio do cliente, né, você começa a desenvolver. E aí, para desenvolver aquele pedaço que é primordial, você tem que ter uma estrutura. Eu vi muitas pessoas até falando, né, nesses podcasts que eu estava ouvindo, o pessoal comentando: bem, você constrói rápido, entrega rápido e o cliente já começa a utilizar. Esse, essa forma de a gente falar assim: ah, é muito rápido, nós vamos criar microserviços para tudo, nós vamos criar esses pequenos serviços, fazer a implantação desse serviço no lado do cliente e tudo muito rápido. Só que toda essa estrutura de você criar um MVP, ela requer um estudo de arquitetura muito grande antes de, antes de começar a desenvolver o negócio, né? Eu já vim trabalhando em várias empresas em que o que o pessoal fazia. E é por isso que eu coloquei esse tema aqui. Que MVP é diferente de prova de conceito.
Eu acredito que as pessoas que vão assistir e as que estão assistindo, que são da área, já devem ter se deparado com isso. Você começa a desenvolver uma prova de conceito e aquela prova de conceito vira produto. Quem nunca passou por isso, né? O pessoal começa a desenvolver um código e esse código começa a gerar o que a gente chama de débito técnico, né? O código começa a ter muito código que a gente chama de hard-coded, né? O código começa a ter muitas partes sem testes, o código vai sem teste unitário, vai sem teste funcional, e aí o desenvolvedor começa a fazer alguns testes na máquina dele, tá funcionando na máquina dele, né? Quem nunca falou aquela frase, né? Tá funcionando na minha máquina. E aí manda para produção. O que é que acontece? O problema é que quando você quando você manda essas coisas para produção, o cliente vai começar a pegar os erros, né? Porque você deixou várias fases de lado e você não focou em fazer essa primeira triagem, né? Você não focou em pegar o software que você estava desenvolvendo, pegar aquela prova de conceito. Uma vez que ela provou o conceito, você tem que descartar a prova de conceito. Eu acho que essa é uma das partes mais pesadas que tem, né, na nossa área, porque como é que você vai chegar para a gestão da sua empresa, ou então para o cliente e dizer, olha, sabe aquele código que nós fizemos? Sabe toda aquela experimentação que nós fizemos? Bem, nós vamos ter que descartar aquele código e agora começar a fazer o produto. Então, quando eu estava ouvindo, né, esses podcasts, eu não vou falar o nome dos podcasts, claro, porque tem empresas por trás, e eu, na questão de ética mesmo, não vou expor, né, esse pessoal. Mas isso tem sido muito comum, e por isso que eu quis vir aqui e dar a minha opinião sobre isso, sabe? As pessoas, né, por acabar desenvolvendo essas provas de conceito e criando essas provas de conceito, colocando em produção, elas acabam criando vários bugs, né, vários erros que vão ali se acumulando com o software, e aí eles vão criando um software em cima do bug, e aí cria outro bug, e assim por diante. Por quê? Porque a estrutura da prova de conceito não é preparada para ter uma estrutura de produto. E aí o que é que acontece? Quando você cria a, a, a prova de conceito, você tem que criar toda a estrutura de métricas. Uma das coisas que eu percebo, né, assim, quando trabalhando para várias empresas que tinha que criar uma prova de conceito, eles sempre esqueciam de colocar as métricas, né, na prova de conceito. Era o seguinte, nós fazíamos a prova de conceito, ela provava que aquele software era, que a gente chama, falando em inglês, é doable, né, nós podemos fazer, é fazível, né, traduzindo assim, bem ao pé da letra, mas a gente às vezes esquece que aquele software ele não cabe no contexto de hardware específico que nós precisamos.